Ei, gente, estamos de volta no Mira Nelas podcast. A gente sentiu muita saudade, tem 2 semanas que a gente não se vê, todas as segundas às 19. Mas estamos de volta, foi por um bom motivo. A gente estava recebendo um prêmio em Portugal pelo Mira Nelas. A gente está muito feliz, muito obrigado por todo mundo que nos acompanha por aqui. E hoje a gente começa com uma frase, que é: na prática, a teoria é outra. Ela é a frase da nossa convidada de hoje, uma mulher incrível. Ela fez a transição, ela era dentista, ela se tornou empresária, se tornou em 10 anos a dona do maior ecossistema de odontologia do estado da Bahia. Além disso, ela é mãe de 3 filhos e esposa nas horas vagas. Jana, muito bem-vinda. É uma honra te receber no Mira Nelas. Obrigada, Jana, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, meninas. É uma honra poder estar participando do podcast. Não só do podcast, mas também da comunidade do Mira. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. A Jana, para quem não sabe, né? Ela faz parte do nosso Mira Club, que a gente começou recentemente. E a gente é muito feliz por tê-la no nosso grupo. É uma mulher que acrescenta muito para todo mundo que está ali. Então, obrigada também pela confiança, Jana. Eu que agradeço. Bom, já vamos começar aqui com ela explicando pra gente por que na prática a teoria é outra. Eu uso muito essa frase, eu gosto muito dela. Eu acho que ela se aplica a tudo, né? Na prática, a teoria sempre vai ser outra. Eu falo que até na saúde é assim. O que você estudou lá no livro, os casos que você viu lá na foto, desenhadinho, com aquela bancada linda, com tudo, na prática não funciona exatamente daquele jeito. Você abre, não é daquela forma, não estava igual no livro, é diferente. E na vida é assim, né? É muito fácil a gente falar ou a gente ler como é. Mas a hora que você vai fazer, nem sempre é exatamente daquela forma. Sim. Então, na prática... E é bom você estar preparado para isso, né? Com certeza. E no empreendedorismo, então... Exatamente. É isso. Conta pra gente, Jana, quais foram os pontos de inflexão na sua carreira até hoje, né? Então, o que foi que te levou para esse caminho do empreendedorismo e como que você lidou com esses desafios? O empreendedorismo, ele chegou, né, caiu de bandeja na minha vida. Eu nunca pensei, eu estruturei, eu vou ser, eu vou ter, eu quero... Não, né? Eu comecei a trabalhar para outras pessoas, trabalhei em outras empresas, trabalhei para o HSBC, enfim. No HSBC eu brinco que eu fui um ratinho de laboratório, trabalhava com o projeto Extra FII, então fora o que o banco pagava, que já era um valor bem alto, eu tinha que encontrar novos projetos que fizesse com a mesma equipe por um valor fora do que ele já pagava. Então, era bem desafiador, né? E eu fiquei muito ali focada em encontrar erros e soluções. Tanto, na época, intranet e extranet, que a gente chamava. Então, tudo que era dentro e fora do sistema do banco. E ali foi aumentando a minha visão de como as coisas funcionavam. Aprendi muita coisa. E aí, quando, né, fui fazer odontologia e tal, o Flávio já... Enquanto eu fazia faculdade, ele já era formado. O Flávio, seu marido. Meu marido e sócio de vida e de negócios, né? Ele começou com a primeira clínica, aí eu abri uma em paralelo de exames, mas porque surgiu a oportunidade. Então, foi isso, foi aquele vício, né, de ver. Tinha uma oportunidade, não, só tem 2 na cidade e uma vai fechar. Não, como assim vai fechar? Não vai fechar, vamos ver o que está acontecendo. E aí, foram acontecendo. E hoje, todo o crescimento que a gente tem foi dentro dessa base. O que a gente precisa, o que não está suprindo, qual é a minha dor. Eu busco solucionar a dor. Quando eu soluciono a dor, ela vira uma solução não só para mim, como para as outras pessoas do mesmo segmento que têm a mesma dor que a minha. Dificilmente ele não tem a mesma dor. Sim. Então, foi assim que foi gerando um ecossistema. As dores que a gente foi trazendo solução foram virando novas empresas que inicialmente supriam a gente e em seguida começavam a suprir outras clínicas, outros dentistas. Muito legal ter essa visão, né, do todo e de não enxergar... Porque vocês poderiam ter pensado, bom, eu achei uma solução para o meu negócio, eu vou ficar com isso aqui para mim, né? Porque eu não vou passar isso para os meus concorrentes, vamos dizer assim. Só que vocês enxergaram ali
uma possibilidade de um negócio de crescimento, né? Então, isso é muito legal da gente falar, porque essa mentalidade, que até passa por uma questão de uma mentalidade de escassez também, né? De você, vou guardar tudo para mim, muitas vezes impede as pessoas de crescerem o negócio delas, né? Elas acham que elas estão segurando e que elas estão fazendo bem para o negócio delas, mas, na verdade, elas estão impedindo ali, travando um crescimento, né? Exatamente. A gente aprendeu a olhar cada empresa como um negócio separado de fato. Então, desde a regrinha básica lá do início da gente separar a pessoa física do CNPJ, né, as contas, porque acho que quase todo mundo, a gente não teve exemplo de empreendedorismo para seguir. Começa por aqui, começa por ali. Não, foi acontecendo, né? Na primeira clínica, o Flávio ia bem mais cedo e voltava bem mais tarde, porque ele ia de ônibus e os pacientes não podiam ver, porque ficava aquela coisa, poxa, mas meu dentista tá chegando de ônibus e tal. Mas pra gente já era muito mais interessante a gente investir o dinheiro numa clínica do que num carro. Sim. Né? Então, já começa ali das primeiras regras. Ótimo. E a gente nunca tirou essa visão. Então, se eu tenho uma empresa, não faz sentido eu ter uma empresa que atende só outras 1, 2 ou 3 empresas. Se eu posso atender várias. Mas aí você está resolvendo, está tirando seu diferencial. Não é nisso que se baseia o diferencial da sua entrega. Não. Exato. Eu achei incrível, porque a mentalidade empreendedora é exatamente isso, né? Qual que é o problema do meu cliente que eu resolvo aqui dentro do meu ecossistema? E aí você foi resolvendo os problemas. Então, eu preciso de um laboratório, então eu vou ter o meu laboratório. Esses suprimentos aqui eu tenho dificuldade, então eu também vou resolver esse problema. E aí, Jana, quando que foi que vocês tiveram esse insight de tipo, não, então é isso, eu vou sair mesmo porque você saiu da cadeira do executor para empresária. Quando que você teve esse insight de falar, não, o dinheiro está no problema? Na verdade, o primeiro entendimento foi, a hora é finita, ela acaba. Por mais que eu me esforce, trabalhe acima da média, o que seja, eu não vou conseguir trabalhar mais do que 14 ou 15 horas. E aí eu nem estou colocando família, qualidade de vida, nada. Uma visão bem, bem bruta ali. Sim. Então, foi a primeira coisa, né? Se eu não tenho tempo, se eu só tenho as minhas mãos e dependem delas, e eu só tenho esse tempo de atendimento, eu tenho que começar a analisar. Aí, tá, mas tem muita gente que faz e tudo, ok. Mas o que gera, o que faz girar, o que faz evoluir qualquer negócio é venda, né? Então, não existe um segmento que eu trabalhe que eu não seja vendedora. Qualquer segmento você vai ser vendedor do seu negócio. Se você não for, você tem que contratar um bom. Sim. Né? Então, você começa a ficar meio que eu não tô rico, tô pobre. Por quê? Porque você começa a entender que você tem que vender. Só que eu tenho que vender e tenho que entregar. Se eu estou vendendo num dia e estou entregando no outro, eu não estou vendendo nesse outro dia. Perfeito. Né? Então, Então, a primeira dor que você vem suprir é o quê? Aumentar o faturamento, que é o que todo mundo quer. Logo de início, o que eu quero? Quero que minha empresa dê dinheiro. Sim. O que eu faço para minha empresa dar dinheiro? Preciso vender mais. Como que eu faço para vender mais? Preciso ter estratégias, marketing e tal, ok. A gente começou aí olhando isso. Aí você já está saindo um pouco ali da cadeira, né? Está saindo um pouco de dentro do consultório, porque se você não sair, você não tem tempo para tudo isso, nem visão para tudo isso. Aí você começa a sair um pouquinho, não muito, depende de você, mas você começa a entender o jogo, começa a olhar e falar, poxa, não é sobre que saúde o pessoal confunde muitas vezes, sabe? Confunde. Você não pode vender na saúde, você não está pensando nas pessoas, não está sendo ético. Não. Se fosse assim, você não podia vender comida também, não podia vender nada, uai. Claro que tem todo um cuidado, né? Mas como tem que ter em tudo. Sim. Com Claro, ética, com claro. realmente que a pessoa precisa, não é? Mas ainda hoje é mal visto em alguns momentos. Mas a gente entendeu que tinha que dominar a venda. Só que não adianta dominar a venda se você não domina o diagnóstico, no nosso caso, por exemplo. Sim. Então, não, sou muito bom em diagnóstico, sei oferecer, então vou aprender a vender. Aí você começa a suprir a venda, você tem que suprir a entrega. E aí o negócio começa a ir crescendo. Aí você começa a entender que se você for dentista, tá tudo bem. Você pode escolher, porque tem muita gente, né, que fala pra mim assim, não, mas eu fiz odontologia por amor, eu amo. O Flávio, meu marido. Sim. Eu amo fazer cirurgia, eu adoro. Tá tudo bem.
É só você ter as pessoas certas, entender como faz e ter as pessoas certas que te entregam os relatórios, os KPIs certos, para que você consiga continuar evoluindo. Boa. Ou se não, você tem que sair da cadeira e virar empreendedor. Mas eu digo sempre ao dentista, não é virar empreendedor não quer dizer sair exatamente dali da operação se não for o teu desejo, porque você tem que fazer o que te faz feliz também. Sim. Verdade. Mas a sua cabeça tem que deixar de ser de dentista para ser de empreendedor. Exato. E aí a nossa chave começou a virar, ou melhor, a minha chave começou a virar um pouquinho mais, né? Então, para mim, inicialmente foi mais tranquilo, porque eu ficava na clínica de exames, né? E o Flávio na outra, a gente achava que trabalhar junto não ia dar certo. Então, eu fiz isso na clínica de exames e em algum tempo ela rodava sozinha, eu não precisava ir lá todo dia, eu ia de vez em quando, e um belo dia ele olha para mim e fala assim, vem aqui na clínica fazer isso também? Aí eu falei, vamos. Mas foi essa virada, assim, essa mudança que a gente começou a olhar, eu comecei a olhar e falar, opa, peraí, eu tenho que ser empresária. Sim. Enquanto eu não for empresária, eu não vou sair do lugar. E Boa. como que foi esse processo agora na prática mesmo, assim? O que você enxergou ali? Quais foram os principais desafios para essa transição? Tô saindo aqui, não sou mais dentista, agora eu vou ser a empresária que vai tomar conta desse negócio. Tem vários desafios, inicialmente. O primeiro desafio é a nossa cabeça, o nosso mindset, as nossas crenças. De será que é isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu acho que eu não consigo dar conta de fazer isso daí, mas agora eu vou começar isso. E meus pacientes, e quem já está acostumado, ninguém vai querer, ninguém vai querer ser atendido por outra pessoa. E começa. O primeiro desafio é a gente mesmo acreditar no que está fazendo, ter certeza de que vai dar certo, que é o melhor não só para a gente, mas para a empresa, para os pacientes e para a nossa família, porque não tem como ser diferente, né? Você é um só, você é unido. Ah, não, no meu trabalho eu sou assim, na minha casa não, mentira, eu sou igual. Sim. Eu sou a mesma pessoa, né? Então, foi o primeiro. O segundo são as pessoas que estão em volta. Pensa, se já começou com você, quem dirá com quem está em volta e nunca pensou isso, nunca viveu isso. Então, você olha, né, e as pessoas começam a ter resistência do que você vai fazer. Eu, particularmente, foi meu sócio e marido, né? Foi meu primeiro grande desafio. Porque quando... na clínica de imagem, como eu disse, é um pouco mais fácil, na de exames, porque são as atendentes que fazem os exames. Então, você ir saindo do operacional é mais tranquilo, é mais suave, né? Digamos, você tem que ter uma mente empreendedora mesmo de estruturar bem processos, cultura, entrega, precificação, essas coisas. Conseguiu estruturar tudo isso, é mais fácil. O paciente vem, faz, paga o exame e vai embora. Né? Quando a gente vai falar de atendimento, já não é assim. O paciente fica com você um período. A gente trabalha muito com reabilitação. Reabilitação, ele fica um longo período conosco, né? Passa por cirurgia, são pacientes que vêm de muitos traumas. A gente tem um cuidado humano ali que daí não é tão fácil as transições. Sim. Quando a gente resolveu trabalhar juntos, de fato, na mesma clínica de atendimento, e eu entrei e eu falei, bom, então vamos estruturar. A gente tinha uma equipe que não era muito grande, né? A gente começou, no início a gente tinha só 2 cadeiras de atendimento e 3 funcionários. 3 funcionários. Aí eu já cheguei pedindo mais 1, 2 ali, porque a gente começa a entender que funcionário não é custo, é investimento, quando bem contratado e bem alocado. Treinado. Isso. Então, não, tem que chamar e tal, vamos fazer. Aí eu estruturava, fazia toda a reunião, falava com todo mundo como ia ser. E aí, quando finalizava a reunião que eu virava, eu só ouvia pelo corredor ele falando, então pronto, todo mundo entendeu o que ela falou, com ela vocês fazem assim, comigo continua a mesma coisa. Do jeito que já Do jeito que já estava, porque isso é loucura, eu não quero, eu não acredito, não é assim. Eu cheguei falando, fiz precificação, falei, os valores, você tá maluca, se a gente mudar esse valor, esse preço, ninguém vai comprar, ninguém vai fazer nada, porque já é difícil e tal. E a gente tem um procedimento que se chama protocolo, né? E eu lembro que nessa época ele fazia um protocolo, ele dizia assim, nossa, imagina se a gente fizesse todo mês pelo menos um protocolo, ia ser incrível, né? Guardem isso. Aí cheguei aí um dia já estressada, cansada, né, de tudo isso, porque o negócio ia pra frente, voltava pra trás Nesse e não momento desenrolava. já tinha quanto tempo de clínica? Eu tinha entrado na clínica fazia pouco tempo,
um mês, 2 meses, e foi tentando bem no início mesmo. A gente rampou muito rápido. A gente entrou, eu entrei, mas porque assim, a gente trabalhava o que todo mundo começa ali trabalhando. Cadeira, uma auxiliar, uma recepcionista, o paciente vem por demanda do que quer, faz como quer, não tem exame de... Enfim. Aquele modelinho medíocre. Bem, né? Bem na média, bem na média. Na média mesmo ali. Vai para outro lugar para fazer exame, não volta, ninguém liga. Não sabe. Aquele atendimento, mas a odontologia, ela é tão querida, assim, eu digo que ela é tão grata, que até assim ela te dá retorno. Nem perto do que você pode ter. Mas ainda assim, as pessoas acham que tá tudo bem. Sim. Aí faz aquela conta de pão, né? Eu gasto aqui R$30 no procedimento, eu cobro 100, tô ganhando 70. Você esqueceu que tem nota fiscal, que tem aluguel, que tem funcionário. Tá tudo bem, mas vamos lá. E era dessa forma ali que ele trabalhava. Então, mudar o início não que seja fácil. Depois que você muda o pensamento... Perfeito. O resultado vem rápido. Porque é aquela coisa, quando você já está faturando muito, você tem que começar a achar os detalhes que vão virar o jogo, porque virou detalhe. Exato. Sim. Quando você ainda não começou, pequenas coisas já vão fazer com que você consiga virar o jogo. Sim. Né? O mato tá alto. Exatamente. Aí eu comecei, então tinha uns 2 meses, aí foi isso, eu falei, vai começar a prejudicar a relação, né? Aí eu cheguei para ele e falei, vem cá, vamos conversar. Quanto que para você é um faturamento bom? Aquele que você acha que eu não vou conseguir, que não tem como. Aí ele pensou, olhou, ele vendia 20, 30, acho que um mês muito bom de recorde, 40 mil no mês. Aí ele pensou, falou assim, quase com aquele risadinho de canto de boca, né? 100 mil. Eu falei, 100 mil? Quanto tempo eu tenho? Um mês, 30 dias. De hoje. Era um final de mês, assim, eu falei, não, então me dá 35, né, porque preciso pelo menos um mês fechado, no dia 1º, não tenho dados de nada, se compram mais no início, no final e tal. Aí eu peguei e falei pra ele, tá bom. Eu falei, mas o combinado é o seguinte, 30 dias, 35, onde ninguém apita aqui, ninguém fala. Eu digo e a gente faz, a gente erra, a gente conserta, a gente acerta, a gente melhora. Vai ser assim, porque também não cheguei sabendo tudo, né? Que não fica parecendo, chegou, não. A gente vai errar e consertar, vai acertar e melhorar e vamos seguir. Sim. E aí a gente colocou várias coisas, implementou e reunião com a equipe, e reunião com a equipe, e reunião com a equipe, e reunião com a equipe. Que acho que a grande diferença é você ter a mentalidade da tua equipe alinhada com a sua, né? E a gente colocou e os funcionários também achavam loucura. A gente nunca tinha falado de valor, de repente chega falando do 100 nada, mil, 100 mil. E todo mundo tipo, oi, né? Isso há 10 anos. Isso, há um que bom era tempo 100 atrás, mil, sei lá. Muito mais do que 100 mil, né? Hoje 100 mil podia ser 100 mil, mas era muito Era mais. muito né? mais, era tipo, sei lá, meio milhão. Loucura total, uma loucura. assim, né? E vai olhar a odontologia em si, né? Essa é a média até hoje. Né? Os mesmos 30, 40, que era 10 anos atrás, é a média de hoje ainda. Mesmo com tudo tendo subido, tudo tendo mudado, é a média ainda. E aí eu falei, tá certo. E nós trabalhamos, mas chegou o final do primeiro mês e a gente tinha batido 120 mil. Uau! E aí foi ali que eu ganhei meus aliados, né? E o desafio, o maior que a gente tinha, caiu ali, que era a resistência primária, a resistência da casa, eu digo. A casa ela tem que estar de acordo com você, senão você fica lutando sozinha, é muito mais cansativo. Aí ele acreditou, comprou a ideia, comprou o projeto, né? Que tudo era assim, você quer fazer, você faz. Você quer investir, você investe. Agora, o retorno é sua responsabilidade. Sim. E aí, ali a gente virou, mas eu acho que foi dos grandes desafios. A gente tem desafios até hoje, todos os dias. Mas os maiores nessa virada é isso, é você mudar a sua cabeça, entender que você pode fazer, ver que não é demérito você virar empresário, porque às vezes pensa, não, mas eu fiz e agora? Não, é ao contrário. Sim. Né? Um bom empresário vai gerar emprego para 1000 pessoas. Exato. E um ótimo especialista, um excelente especialista, às vezes não vai gerar trabalho nem para ele mesmo. Exatamente. Perfeito. À medida em que você tem mais acesso, tem mais prosperidade, você necessariamente devolve para a sociedade e consegue ajudar muito mais gente. Então, realmente, esse pensamento de que o empresário é o vilão, ele precisa acabar, porque se não fossem os empresários, né, porque a gente participa aí de grupos de empresários,
E nas crises, a gente faz tanto ou mais que o próprio Estado, né? Por quê? Porque nós temos lucro. Então, é o que o Flávio fala, o lucro é o maior projeto social do empresário. Exatamente. Porque sem lucro não tem. E aí, Jana, o Flávio, então, seu marido sócio, foi o seu primeiro mentorado. Foi, meu primeiro mentorado. Passou por todas as fases necessárias de uma mentoria. Desde mudança de mindset, a precificação. Comprar a sua ideia Comprar também, a ideia. né? A gente falou, né? Ele falou, naquela época, a gente conversava e ele falava do 1 protocolo por mês. Lembra que eu falei, se a gente fizesse 1 protocolo por mês, hoje a gente faz uma média de 4 por dia. Nossa. Então, assim, aí quando a gente lembra e fala, mas é um processo. E quando você tem alguém que te guia, fica mais fácil. Sim. O erro é menor. Você compra tempo, né? O mentor te dá tempo, porque você demorou 10 anos para fazer isso. Só que hoje, você pega uma clínica, né? Um profissional, você faz isso em 60 dias. Porque você já errou, você já sabe, você já fez, você sabe quais os caminhos. Você vai entregar os seus 10 anos de experiência ali para aquela pessoa, né? Só voltando um pouquinho que você estava falando sobre a equipe, né? Que você teve que fazer um monte de reunião com a equipe naquele momento. Como que funcionou esse processo até para implantar naquela equipe que já estava ali uma cultura diferente, né? Uma cultura de ver aquilo ali como vendas, um negócio, né? Como a necessidade das vendas. Como que foi isso? Isso é uma coisa que a gente trabalha até hoje com a equipe, né? Desde o primeiro momento. A primeira coisa que eu fiz foi vender a minha ideia, né? Vender o que eu acreditava. Sim. Então, eu não coloquei, eu não impus nada do que ia acontecer. Eu fiz com que elas entendessem como seria e por que seria. Dentro disso, eu coloquei a realização delas também. Não era só sobre o que era importante para mim ou para a empresa. Era sobre o que era importante também para elas. Boa. Né? Porque tem que ser um ganha-ganha. Eu sempre digo às meninas assim, a empresa, ela tem que ser o seu degrau. Ela pode não ser onde você quer permanecer, mas ela tem que ser um lugar de onde você não quer mais voltar e tá te preparando para subir. Boa. Né? Porque isso faz com que a gente queira estar lá e fazer. Porque naquele dia ruim, naquele dia difícil, você olha e fala, não, peraí, eu tô aqui, mas isso aqui tá me preparando pro próximo passo. Sim. Seja lá dentro ou não, porque tá tudo bem, né? Cada um tem que seguir o que te faz bem. Sim. Eu segui o que me fazia bem, Sim. né? Então, eu comecei esse trabalho com as meninas de mudar a percepção do que elas estavam vivendo, do que elas estavam vendo. Para elas era muito absurdo tudo que a gente estava falando. E a gente começou a trazer consciência mesmo de tudo, do que são valores. Não é um quadrinho na parede. Perfeito. Valores é o que realmente é inegociável para mim. Então, eu vou em limites de várias coisas. Quando chega no inegociável, você está mexendo no meu valor. Né? Então, a gente começou a trabalhar nisso também. Qual é o valor da clínica? O que é inegociável para a nossa estrutura, para a nossa operação, para o nosso atendimento, né? Quais são as nossas diferenças? O que vocês estão fazendo aqui? Porque se a gente veio para cá fazer dente, tá errado. Não é sobre isso. Todo mundo que estuda faz dente, ou deveria, sabe, fazer dente. Não, eu tô aqui cuidando de pessoas. Boa. Né? A gente costuma usar uma frase que é assim, não adianta eu te dar um sorriso lindo se você não tiver motivo para sorrir. Que lindo. Não adianta. Posso te dar um sorriso maravilhoso. Se você não tiver motivo para usar, o que vale? Sim. Né? Então, a gente foi trazendo essa mentalidade, essa cultura de ser genuíno, de realmente fazer o que você gostaria que fizesse para você. Eu digo para o especialista, eu digo assim, quando você for colocar o trabalho no paciente, você pensa assim, eu colocaria na minha mãe, no meu filho, no meu namorado, pensa alguém que você ama. Colocaria? Ótimo, pode colocar. Se você não colocaria por qualquer motivo, não coloca no paciente também, não. Boa. Sabe? Sim. Espera. Ótimo. Mas ele tá... Não, conversa. Quem tem a habilidade técnica de saber o que tem que ser feito é você. Aí, pra quem já não é muito ali desse emocional, eu falo, você postaria esse caso? Você tiraria foto e postaria com o seu nome? Se sim, vamos em frente. Se não, não continua. Né? Ótimo. Então, a gente foi trazendo essa mentalidade para as meninas, né? Porque a equipe é muito isso, a mentalidade está ajustada. É claro que não foi tudo lindo.
teve que trocar algumas. Claro. Tiveram que trocar algumas pessoas, tem gente que tem um pouco mais de resistência, tem gente que tem a resistência até ver o resultado, entender o que está acontecendo, mas hoje a minha equipe se vê como transformadora. Elas transformam vidas de pessoas, não é eu limpo, eu auxilio, não. Eu contribuo para que pessoas que estão infelizes, têm trauma, a odontologia traz muito trauma. A gente tem histórias, assim, de gente no pleno século XXI, mulheres que uma paciente perdeu o dente porque ficou em cativeiro sexual. E ela contou isso na avaliação pra gente. Ela perdeu todos os dentes porque ela não tinha escova de dentes. Então, assim, eu tô falando de dente? Não. Não, eu sentei para ouvir alguém que traz uma dor. Né? E você vai passando pelos estágios, né? Então, na clínica, eu fui passando por todos os estágios, porque também não é assim, virei empreendedora e agora amanhã eu não atendo mais. O pessoal, fecha a agenda, somos empreendedores agora. Não. É um processo, né? É um processo lento, muitas vezes, mas que vale a pena. Né? Então, você vai indo e você vai saindo do lugar o mais importante é o último que você sai, né? E um dos mais importantes é a avaliação, como eu disse, e eu gostava muito. Então, era onde a gente tinha essa relação com esse paciente. Então, assim, eu me disponho a estar pelo menos 1 hora na avaliação para ouvir. E a minha equipe está preparada também para ouvir. Não é dor de dente. E quando eu chegava para essa avaliação, então eu perguntava assim, e me conte, tá doendo o dente ou tá doendo a alma? Porque tinha gente que era perceptível que não era só o dente, né? Sim. Então, para mim, a grande mudança da equipe de trazer foi realmente mudar o pensamento do que elas entregam e do que elas fazem. Eu digo, concorrente, eu tenho vários. Nenhum é clínica. Os concorrentes são outros. É uma viagem, de repente, é tudo que engloba o valor que ele vai ter ali, é meu concorrente. Se outra clínica for, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque ela pode fazer tudo o que eu faço, mas ela não tem o atendimento que eu tenho. Mas como, Jana? Ela não tem as pessoas que eu tenho, ela não tem o atendimento que eu tenho. Ela não tem a sua cultura, né? Exato. Não tem o carinho, o cuidado delas. Então, para a equipe foi isso. A grande mudança não foi técnica. A gente precisa de técnica, a gente precisa... Mas essa é a parte que é muito, até mais treinável do que... Então, você vai trazendo essa realidade, esse pensamento, e aí vira, de fato, uma cultura. Vira o que... Sim. Né, tem uma frase que diz assim, cultura é o que seus funcionários fazem quando você não está na empresa. E eu acredito nisso. Porque cultura, quando tá todo mundo lá olhando, é lindo. Mas e quando não tem ninguém? Eles permanecem cuidando? Então, foi... o que a gente trabalhou ali. Você falou uma coisa que eu lembrei. Essa semana eu tive no meu dentista e ele falou isso assim comigo. Ele falou, eu trabalho com dor. Então, eu preciso ter uma certa flexibilidade. Eu não posso ser muito engessado porque a dor não espera. A dor não... O meu paciente que vem aqui, ele precisa daquilo, para ele é a coisa mais urgente do mundo. Só que quando você falou, e aí você trouxe isso de uma forma ainda mais profunda, é que essa dor, muitas vezes, ela não é só a dor no dente, né? E realmente o dente é um cartão de visitas das pessoas, e isso trabalha muito com a autoestima, né? E então você ter essa consciência e implantar essa consciência também na equipe é muito importante para que você seja esse diferencial mesmo, porque, assim, não é o que a gente vê, né? Então, assim, é realmente... entender o que você está fazendo ali para além do que se apresenta para as pessoas, porque é aquela coisa, o problema nunca é o problema, né? De onde está vindo essa dor que você está sentindo? Exatamente. Então, isso é uma coisa legal para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, pensar qual é o problema que você vai resolver daquela pessoa e enxergar aquela pessoa como uma pessoa, né? Como um ser humano que está ali precisando do seu serviço, e aí você gera valor naquilo que você está entregando, né? Isso é bem legal da gente pensar, assim. Com certeza. Eu adorei, Jana, que você trouxe isso. E aí, então, o que a gente está dizendo aqui é que para ter melhores resultados, primeiro você precisou sair daquele lugar operacional, da cadeira do dentista, para ir para a sua cadeira de empresária, mas na cadeira de empresária você também precisou manter um pezinho ali no operacional
para que você não perdesse esse estratégico. E eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, porque a gente ouve muito empreendedor de palco, às vezes, falando não, porque você tem que sair da operação, porque você tem que ser só estratégico. E a gente sabe que para você ter a visão da sua empresa, para onde que a sua empresa vai, você precisa saber o que está acontecendo ali. Você precisa ter esse cuidado que você tem com a equipe, de quem está limpando, dela saber que o produto que ela entrega não é uma limpeza. Ela está contribuindo para que uma pessoa possa sorrir e tenha motivos para sorrir, né? Que vocês estão lidando com vidas, com pessoas. E aí, como que uma pessoa que, beleza, tomou essa consciência, o que ela faz agora? Como você falou, né? Muita gente diz exatamente isso. É uma frase que a gente ouve muito. Sai do operacional para virar o estratégico. Mas é estratégico permanecer no operacional. Perfeito. Né? Sim. Você continua sendo estratégico. E muito bem estratégico. Porque é estratégico permanecer. Como? Aonde o operacional vale a sua hora. Aonde o operacional vale a minha hora. Né? Quanto eu pagaria para alguém fazer isso que eu estou fazendo neste momento. E aí você começa a ir dosando a balança de aonde o seu recurso é importante e aonde ele é dispensável, porque tem outras pessoas que você vai treinar com rapidez, que vão te entregar números que você vai conseguir olhar e fazer de uma maneira mais fácil. Então, você tem que ir num processo. Aí falando de dentista, você cada um dentro da sua realidade. Então, qual é a tua realidade hoje? Não, eu sou um dentista que, poxa, eu atendo agenda cheia. Minha agenda é aberta todos os dias, de 8 às 18 e tal. Ok, você já tem mais algum dentista com você? Não. Então, vamos trazer um dentista. Boa. Porque já sozinho você não vai conseguir dar conta. Vamos começar de que jeito? Vamos tirar alguns dias da sua semana de agenda? Vamos fechar a sua agenda para você pensar no negócio. Isso, não é para ficar em casa, que não adianta. Né? Eu não fechei a agenda, vou ali, vou treinar esse horário. Não, você vai fechar a agenda e você tem que acabar a mentalidade assim, ó, de eu levantei para ir para a clínica ou para o consultório. Não, eu levantei para ir para a empresa. Boa. Eu tô indo para a empresa. Para minha empresa. Boa. Porque aí você tem que resolver. Quando você vai para a clínica ou consultório, você está indo atender paciente. Quando você vai para a sua empresa, você está indo fazer com que sua empresa resolver seu negócio ali. Exatamente. E não é apagar incêndio, que senão também não dá certo. Então, você começa ali, tira alguns dias da sua semana, vai remanejando seus pacientes. Tem alguns que vão ficar até o final com você, mas são, 2% deles. O restante, você vai levar até outro dentista, você vai conversar, você vai dizer, olha, que fui eu que escolhi, ou fui eu que treinei. Treina, mostra realmente como se faz. Não é delargar, é delegar, né? Perfeito. Você não vai, pega aí. Não, eu faço vai assim, eu poucos. Trabalho dessa forma. Se fosse para atender minha mãe, eu confiaria nessa pessoa. Seja verdadeiro, seja genuíno. Contrate alguém bom que você deixaria sua mãe realmente, né? E vai passando ali aos poucos. Conforme você vai saindo, aí você vai olhando outras coisas. Então, primeiro, a captação de paciente. Eu preciso saber, você já tem uma captação? Como que ela está funcionando? Você está acompanhando realmente? Você conhece seus números? Quanto você investe? Quantos agendam? Quantos confirmam? Quantos realmente vão até a consulta? Desses, quantos estão fechando? Como você está fazendo sua avaliação? Se a gente está falando que venda é o que gira, então vamos sair primeiro do atendimento para continuar atendendo aonde? Na venda. Então agora eu tirei 3 dias da semana, meio período eu uso para as funções estratégicas e os outros eu vou fazer avaliação. Vender. Eu vou vender, eu vou avaliar a paciente. Por quê? Porque eu estou avaliando, eu já sei como é que está a história, daqui a pouco vai começar a ficar um volume grande, eu vou trazer uma comercial para me ajudar, mas vai indo, né, no crescimento. Não precisa começar, nossa, já chama todo mundo, já começa aos poucos. E aí você vai fazendo essa transição conforme você precisa. Às vezes você vai precisar de um pouquinho mais de estrutura. Porque para trazer, precisa de cadeira, né? Que chegou uma hora que hoje eu digo, não existe para mim uma clínica sem uma cadeira, pelo menos uma full time de avaliação, que é só para as avaliações. Tem estrutura para isso? Se não tem, já vamos começar a pensar em como organizar essa estrutura. E a aí sua você avaliação vai faz parte do seu funil de vendas, né? Então, o que você está dizendo eu saio ali do operacional de fazer só o procedimento, eu
vou para a cadeira do avaliador para que eu consiga entender todo o problema do meu paciente e venda para ele a solução. Exatamente. Você vira... E não necessariamente eu vou ter que executar essa solução. Não, exatamente. Né? É essa mudança, acho que mais Do radical, mindset. inicial. Sim. Né? Você entender que você pode ser até dentista, ainda nem é só empresário, sem fazer procedimento. Sim. Né? Então, você entra para fazer a avaliação e aí você começa... Primeiro que você tem tempo. Você já não começa mais só... Oi, boa tarde, já senta direto na cadeira do dentista ali, abre a boca, você nem conhece a pessoa e ela fala, tá doendo aqui, de boca aberta ali, você vê o que tá doendo, diz o que precisa, se der já faz na hora, se não... Não. Você começa a ver o ser humano como, de fato, um ser humano que tem uma saúde integrativa, completa, e que chega falando de uma dor, mas que podem ter outras. Eu Sim. uso outras especialidades, né? Se você vai no cardiologista. Fui no cardiologista porque eu tô com uma palpitação. Você espera que ele te pede um exame. Você espera que ele vai te dizer tudo que você tem. Se você tiver outras coisas. Sim. Né? E não que ele vai dizer, não, essa palpitação não era nada. Daí no outro dia você tem um AVC. E aí você Sim. fala, poxa, mas eu tive ontem. Não, mas você só me falou que ele tava com dessa uma palpitação. Uhum. Basicamente é o que o dentista faz. Sim. Você me falou que esse dente estava doendo. Uhum. Não olhei o resto. Sim. Resolvi seu problema. E como é que ela sabe que ela tem outros problemas se você, que é o especialista, não mostrou e contou pra ela? Boa. Porque não é só contar, é mostrar. E aí você não tá resolvendo o problema dele e nem o seu. Nem o seu. Porque o seu negócio não vai crescer desse jeito, né? Exatamente. Daí fala, não, é vender esse mercenário. Não. Vender é entregar o que o paciente precisa, é ser um Exato. profissional bom, capacitado para poder fazer isso. Sim. Então, ele vai ficar ali ainda nesse operacional, porque é bem operacional, porque você fica dentro de uma sala. Você já saiu do mocho ali, da cadeira, mas você continua dentro de uma sala, mas você está ali com os pacientes, você está indicando todos os tratamentos, você está olhando ele de uma maneira total. Lá a gente faz fotos intraorais para poder mostrar na televisão para o paciente, porque eu dizer que você tem e eu mostrar que você tem são coisas diferentes. Né? Então, a gente mostra, explica, tem todo um cuidado ali, um manejo para levar aquilo pro paciente. Aí, para mim, é o último lugar que o dentista deveria sair, né? E é só quando ele tiver alguém que ele realmente treinou para estar no lugar dele. E você que criou, né, já nesse protocolo que você está explicando, que eu faço foto intraoral, eu vejo, eu converso, pergunto de dor, e depois explico que foi você que criou esse procedimento. Que porque estruturou, isso né? não pelo menos na minha visão, não é comum na odontologia, muito menos te ensinaram isso na faculdade. A gente não aprende isso na faculdade, né? Como eu disse, eu já vinha ali de venda, de treinamento, eu já tinha essa noção de que, poxa, eu quero mostrar, eu me coloco muito no lugar também. Quando eu chego, eu quero ver o quê? Eu quero saber como. Eu não fico olhando minha boca no espelho, ninguém deve ficar olhando, dentro, pensando, né? Lá, não. Então, a gente foi criando um método. Hoje, claro, já tem outras pessoas que fazem, já apresentam, tem versões melhoradas, entre aspas, mas não que melhoradas, mas que se adequam melhor, às vezes, a um determinado nicho. As coisas foram evoluindo, foram chegando scanner, isso, aquilo, a gente foi adequando também. Mas, inicialmente, nós Você que que fomos criou. vendo o que precisava para que aquele paciente confiasse mais em você, Sim. né? E no fim você nunca sai, porque é um estratégico com pé de operacional sempre, porque, por exemplo, as vendas, gente, você vai sair 100%, você pode sair de lá de dentro, mas você não vai acompanhar o número, sentar lá do lado da sua comercial uma vez na semana, a cada 15 dias, entender o que está acontecendo, cuidar daquilo ali. Sim. Então, você nunca sai 100%, mas você ganha liberdade geográfica, você ganha qualidade de vida, você vai trazendo outras pessoas para te ajudar a fazer aquilo. No fim, você sempre fica um pouco, mas bem diferente do que era antes. E tem que ser aos pouquinhos. Sim. Jana, você falou aí algumas vezes, né, sobre o Flávio, seu marido, e eu sempre fico com essa curiosidade, né, a gente tem aí muitos casais que empreendem juntos, né, como que funciona essa sociedade, quais são os principais desafios que vocês têm por serem casados e sócios, e como que vocês passam por isso, né, como é que vocês conseguem lidar com isso? Um desafio
à parte, né, eu digo, dessa sociedade. Mas ainda assim, eu penso que toda sociedade tem seus desafios, seus Sim. altos e baixos, né? Daí as pessoas tendem a dizer que, poxa, com o marido é pior e vai acabar o casamento e vai. Eu tinha esse medo no início também. Hoje eu vejo o contrário. Hoje eu acho que é mais fácil ser sócia dele do que de outras pessoas. Porque a gente tem muito alinhado, né? Nossos valores que a gente acredita, a gente discorda, claro. Sim. Mas a gente tem o mesmo objetivo. Exato. O objetivo final não diverge, né? Então faz com que um caminho, às vezes, se torne mais fácil. É desafiador? É. A gente fala de trabalho o tempo todo. Sai falando de trabalho, mas um dia um quer, no outro dia o outro não quer falar, e aí quer falar, quer resolver. Sim. Então, tem isso, eu acho que isso de, não leva trabalho para casa, não, eu levo trabalho para casa e a casa para o trabalho. E acontece, jeito. a gente... Você é uma pessoa só, né? Exatamente, então, equilíbrio, não existe. Não existe, gente. Existe... Para com esse negócio de que tem que ter Não. a vida equilibrada. Não. Não existe Não equilíbrio. tem Você vai equilíbrio. ficar se frustrando a vida inteira. Exatamente, então você escolhe prioridades. Exato. Então, agora a prioridade vai ser a clínica? Vamos. Só que tudo que exige muito esforço, tanto na casa quanto no trabalho, a gente combina que tem tempo de começar e de terminar. Então, Ótimo. vamos ficar sem ver as crianças, vamos trabalhar, porque vamos. De quando até quando? Né? E depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai fazer o quê? E aí vocês combinam, né? Eu acho que isso é muito importante, esse combinado na sociedade. Porque se não se fica o dito pelo não dito ali também, já sem equilíbrio, né? Nessa confusão aí, então isso é muito legal de falar de combinados de início e fim, assim. Eu brinco, né, sempre. São muitos CNPJs, um casamento e 3 crianças. Organizar isso, equilibrar, não tem como. Mas organizar isso é difícil, mas eu gosto, particularmente, eu gosto, assim, de ser ele, de poder ser ele, assim, né? E a gente também estruturou de uma maneira muito legal. Depois daquilo que aconteceu e que ele confiou, a gente tem muito bem estabelecido quais são as funções de cada um. Isso é muito importante. E aonde um não se mete no trabalho do outro. Então, a gente tem um respeito de hierarquia entre nós dois. E uma em confiança determinados... que precisa ter também, né? Isso. Eu E a preciso equipe... confiar que você vai fazer a sua parte. Exato. E a equipe entende isso. Então, a equipe sabe o que é comigo e o que é com ele, né? É estruturado. E eles sabem que a gente, claro, no momento que eu preciso decidir, a gente vai decidir, mas que um não vai ultrapassar o limite ou a ordem do outro. Sim. Né? Então, estabelecido, eu concordando ou não, é igual com os filhos. Eu concordando ou não, aqui eu concordo, depois a gente conversa. Sim. Mas fica bem estabelecido. Eu acho que isso trouxe mais clareza para o que a gente faz. E uma outra coisa que foi num amadurecimento mesmo que veio vindo, a gente já brigou muito, já épocas até hoje que às vezes entra no... mas a gente começou a entender, isso foi um amadurecimento até religioso, assim, né? Nós somos cristãos e tal, de a gente precisa entender melhor o que são pessoas e lugares de permanência e pessoas e lugares de passagem. Perfeito. O que é passagem não pode se tornar permanência, e o que é permanência não pode deixar que vire passagem. Então, qual é a minha permanência? Deixa ela protegida. O que é a minha passagem? Respira. É passagem, vai passar. Então, Muito bom. Boa. mantenha até onde vai, porque é um ambiente de passagem. Boa. Guerra é um ambiente de passagem. Né, que a gente fala, na empresa tem tempos, momentos de guerra, crise, Claro. é passagem, não é permanência, né? A família é permanência. O faturamento tem que ser permanência. O faturamento base tem que ser permanência. Não pode ser passagem. Então, a gente também vincula os nossos esforços da maneira com que precisa. E a gente aprendeu que não se torna... O que é de passagem não se torna ruim porque não é permanente. Sim. Foi bom no tempo que ele tinha de passagem. E até se foi uma coisa ruim, uma crise, né? Alguma coisa assim... Você tira ali uma coisa boa. Ele me amadurece para permanência. Exato. Você sai mais forte. Então, a gente começou a falar mais sobre isso e a olhar o cenário mais dessa forma. Nossa, tá explodindo, tá acontecendo. Calma. Olha aqui. Isso aqui que tá acontecendo agora é permanência ou é passagem? Pra gente saber o que vai fazer e quanta energia vai colocar. Né? Sim. E é uma passagem que depende que eu faça alguma coisa, ou é uma passagem que é só acalmar, esperar que
Que vai dar certo que vai, e vai, né? É o barco tá balançando, eu tô enjoada, eu vou chegar no caminho final, Sim. ou não vai ficar aqui balançando sempre, então A eu tenho vida que me inteira. medicar e Uhum. aprender a conviver com isso de alguma forma que seja bom para mim. Boa. Então eu acho que isso também fez uma diferença para que essa que eu já não chamo de sociedade, entre a gente eu chamo de aliança, para que essa aliança É. ficasse Muito ali bom. mais sólida. Mas tem Muito problema, bom. tá, gente? Claro. É, Deixa eu sempre tem. E vocês, né, além do casamento, tem também a questão dos filhos, né? Porque vocês têm ali que tratar. São 3 filhos, né, Jana? São 3 filhos e 7 terapeutas. Porque, né, não deles, mas os meninos, os 2 mais novos têm autismo, então tem ainda isso das terapeutas mesmo, né? Fora os nossos terapeutas para manter tudo isso, o das crianças. Então, é uma organização diária e nem sempre vai dar para fazer tudo. Comigo eu tive que trabalhar e aprender que eu não dou conta. Conta um pouco, já que você trouxe esse assunto, conta como que, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas para as mães, né, para elas se sentirem acolhidas também, como que o autismo dos meninos, né, das crianças, te tornar uma pessoa de alta performance? O autismo foi o que me trouxe, de fato, para alta performance. Desde o diagnóstico do Dudu, que tem 6 anos e foi diagnosticado com 1 ano e pouquinho, foi um momento que a gente mais prosperou em tudo. Em dinheiro, em relacionamento, em amor, em tudo, né? E ensinou muita coisa pra gente. E aí parece meio romântico. E não é nada romântico, porque não é legal quando o diagnóstico vem e você fica sem chão. Se eu pudesse escolher até hoje, eu escolheria que meus filhos não tivessem. Sim. Então, quer dizer, não, eu não me imagino sem um anjo. Não. Se eu pudesse escolher, eu escolheria. Ai, Jana, nossa, mas você tá falando isso, vai ser cancelada na internet. Gente, pensa bem profundamente, não é sobre mim, é sobre o medo do que eu tenho, do que vai ser para ele, da felicidade deles. Sim. Porque eu tenho a minha idealização de felicidade, foi a primeira coisa que eles quebraram, né? A minha felicidade não é a deles. Sim. Né? Então, do meus travês, Dudu era não verbal e tal, e era um menino super feliz, super... E eu falava, não, ele não vai ser feliz se ele não conseguir falar. Como é que alguém é feliz sem conseguir dizer o que tá sentindo? Né? E aí, hoje, a gente, graças a Deus, ele é verbal, fala. Às vezes a gente tá pensando, para de falar de novo. Não fala isso não fala isso não fala, não. Ele é bem sem filtro, eu acho incrível, porque ele fala a verdade o tempo todo, isso é muito legal. E então, você vai trazendo. E quando chegou tudo isso e que deu essa meio que desconstruída, mais para mim do que pro Flávio, ele olhou assim e falou, não, se tem, a gente resolve e pronto, né? Vai ser como tiver que ser e tá tudo bem. Né? Mas eu sofri, fiquei com medo e tal. E você tem 2 opções. E você vai ser criticado em qualquer uma delas. Né? Ou você para e fica, acolhe e cuida. E eu acho lindo quem faz isso. Sim. E vão falar pra você que, nossa, mas você largou tudo. E nananã. E tem algumas que resolvem não acolher. Você acolhe, mas você não fica. Você continua. Né? Você vai. E você vai sofrer muitas críticas, porque, nossa, seu filho foi diagnosticado e precisa de você. E você vai sair. Trabalhando. Vai trabalhar mais do que você trabalhava antes. Porque mais do que do meu amor, ele precisa de uma terapeuta especializada que saiba cuidar dele. E que tem um custo. Altíssimo, né? Altíssimo. No autismo, altíssimo. Então, assim, aí você olha e fala assim, não, o valor da terapia total é mais que eu ganho por mês para manter a vida. E seria só para terapia. Você, de novo, tem 2 opções. Aceitar e chorar ou tentar fazer com que seja diferente. E a gente optou por fazer com que fosse diferente. Então, o autismo me fez repensar muitas coisas, de fato. Meu filho não sabia imitar. Quando ele quebrou, o primeiro ovo tinha quase 3 anos e descascou um ovo cozido. A gente começou a chorar muito, porque ele estava descascando um ovo cozido, porque ele não imitava ninguém. De repente, ele estava fazendo uma coisa igual a gente. Nossa! E você começa a ver pequenas coisas de novo. E aí você começa a entender também que o que os outros criticam ou falam não tem muita importância, porque eles não estão passando pelo que eu estou passando, eles não sabem, e muitas vezes eles não chegaram onde eu estou chegando, onde eu já estou. Sim. Então, é um lugar confortável de crítica, mas não é um lugar confortável de ação, né? Senão eles agiam também. Na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. E aí, a gente ganhou esse fôlego, e eu, particularmente, ganhei um fôlego muito grande quando isso aconteceu. E aí, foi performance mesmo. A gente foi pra cima e eu
por eles e pelo que eu acreditava, pelo futuro que a gente queria. Nós fomos e virou uma alta performance de verdade, de entrega, de fazer. Em nenhum momento eles ficaram desassistidos das terapias. Que perdia vínculo, quem fazia terapia era eu quando chegava à noite em casa. E as coisas foram acontecendo. Então, nos ensinou muito e trouxe uma alta performance mental e de trabalho muito grande pra gente. Não, e eu tenho certeza que eles também não ficaram desassistidos do amor, né? Sim. Porque vocês também estavam fazendo tudo isso por eles, pensando neles, né? E dando... As pessoas têm uma ideia, às vezes, se você dá pouco tempo ou se você não estava... Não é sobre quantidade, é verdadeiramente sobre qualidade. Claro. O tempo que eu tô com meus filhos, eu estou de fato com os meus filhos, né? Sim. Daí que a gente convive mais sabe. Sim. Não, a Jana não responde o WhatsApp, eu não sei o quê. Muitas vezes por quê? Porque se eu tô com eles, se é o final de semana deles, não tem distração. Sim. É sem distrações. Sim. É com eles, é pra eles. E até porque eu quero que eles tenham os meus valores, o que eu acredito, a minha cultura, a forma com que eu quero criar, né? E se eu passo a menor parte do tempo do que as outras pessoas, a escola, a terapeuta, a babá, então eu tenho esse momento. Então a gente entrega qualidade. O tempo que são deles é verdadeiramente deles. Não adiantava eu passar o dia inteiro com eles mexendo no computador, olhando o celular, fazendo... Sim. Não. O tempo... E não me faria feliz. Para eu fazer eles felizes, eu preciso ser feliz também. Eu não posso deixar de existir porque existe um diagnóstico. Eu acho que essa é a maior prova de amor que a gente pode dar para as pessoas, é a gente cuidar da nossa felicidade, porque se você está fazendo aquilo que é importante para você, se você está sendo feliz, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser uma filha melhor, você vai ser uma amiga melhor, enfim. Então, eu acho muito lindo isso que você fez, eu acho que, eu já te falei isso algumas vezes, mas que você foi muito incrível, muito corajosa, de falar, eu não vou ficar aqui, eu vou ter a minha alta performance, eu vou lutar do jeito que eu acredito por eles. E hoje que deu certo, talvez seja mais fácil das pessoas verem de, ai, nossa, que legal, mas eu imagino a resistência que grande. você tenha tido nessa época. De todo então... mundo, né? Família, profissional, todo mundo de perto, assim, não. Mas eu tenho muito claro, assim, para mim, as coisas quando eu determino, para mim, eu tenho elas muito claras. Eu tinha muito claro onde eu queria chegar, e eu falo muito com o Flávio isso assim, ó, a verdadeira felicidade, ela tá quando você fecha a porta. Exato. Você fechou a porta da sua casa e olhou, o que você sente? Exato. O que você tem, mesmo que seja 11 horas, o que seja. O que você sente quando fecha a porta? Se tem felicidade na hora que você fechou a porta, você está no caminho certo. Se você sente vontade de voltar para casa, você está no caminho certo. Eu tenho vontade de voltar para casa todo dia. Sim. Eu sei o que eu vou encontrar lá. Sim. Eu sei exatamente o que eu tenho lá. Bonito ou não, perfeito ou não, atípico, típico, não importa. Eu sei o que eu tenho e isso me traz felicidade. Então, a minha realização está quando eu fecho a porta. Sim. Né? E o que eu faço fora dessa porta é o que me conduz para o que eu encontro lá, é a consequência. Né? Lindo. Então, para mim é muito bem esclarecido. No início eu sofri, mas passou rápido, eu entendi rápido de novo, assim como nos negócios. Você tem que entender rápido o jogo, você tem que olhar a dinâmica e falar, pera, o que está acontecendo aqui? Né? Sai um pouquinho, olha de cima e fala, o que está acontecendo? Coloca cada um no seu lugar. Agora. Qual é o jogo aqui? É esse. Eu quero jogar, eu não quero. Eu vou ser que peça desse lugar. Você determina o lugar que você tá, não são as outras pessoas. Você enche a sua taça. Exatamente. Ninguém sabe quanto você precisa. A sua taça é você que enche. Sim. Autorresponsabilidade, né, Jana? Todas as mulheres empreendedoras que vêm aqui falam de alguma forma disso. Porque enquanto você tem duas escolhas. Ou você é autorresponsável, você é responsável por todos os lugares que você se coloca, por todas as situações que você se coloca e como que você reage a elas, porque você não é responsável pelo diagnóstico do seu filho, mas você é responsável o que você vai fazer a partir desse diagnóstico. Perfeito. Ou você se coloca como vítima, e a vítima não tem escolha. A vítima depende dos outros, depende de outros diagnósticos, depende de outras pessoas. Então, realmente, as mulheres que a gente sempre traz, que são empreendedoras de sucesso, todas elas falam sobre a importância da autorresponsabilidade. Muito legal isso. E o nosso tempo está acabando. Eu não sei se a Dani quer falar mais alguma coisa. Eu queria só voltar um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre mentoria.
porque agora, depois que você trilhou o seu caminho, né, de 10 anos de sucesso, de ter o maior ecossistema, você está disposta a transbordar isso. Isso é muito lindo também. Mesmo com tudo, você podia ficar tranquila, né? Sua vida tá resolvida. Mas você quer transbordar, você quer mudar esse ecossistema, mudar o mercado, porque a gente vê que muitos dentistas, muitas pessoas da área da saúde se contentam com essa média, né? Se contentam com esse faturamento aí que você disse de 30, de 40 por mês, mesmo lidando com tantas questões tão complexas. Até por essa mentalidade que acaba sendo enraizada de que se tá ganhando dinheiro, tá fazendo alguma coisa que não tá muito certa, né? Então... E na faculdade a gente não aprende isso, né? Tanto que nós aqui fomos buscar em grupos de mentoria, em grupos de empresário, esse conhecimento que não se tem em nenhuma educação, nem faculdade, nem MBA, nem pós-graduação, e eu falo porque eu fiz, né, também. Então, o que você enxerga que te trouxe de clareza? O que os valores que a gente investe, que são muito altos, o que trouxe de ganho? Qual que foi o ROI e o que isso, de alguma forma, certamente te inspirou para que você entregue isso também na sua? Eu vejo o empreendedorismo algo muito solitário. Perfeito. Ele é solitário. É difícil, né? Você não tem muito com quem conversar, você não tem muito com quem tirar dúvida. Quando você vai falar com alguém, é geralmente alguém que não faz o que você faz, ou não tem a visão, não em nicho, mas não empreende, e não é a mesma visão. Eu digo que o peso da folha de salário só sabe quem tem a folha de salário, né? Para pagar ali, independente do que aconteça. Então, é solitário. Falar sobre números com quem não está no empreendedorismo é muito difícil. A maioria dos empresários que eu conheço não falam seu faturamento para seus familiares. Sim. Né? Sim. Pai, a mãe, o irmão não sabem quanto ele fatura, porque Sim. as pessoas não têm nem noção do que é o faturamento, com quanto entrou, nada, né? Então, ele é muito solitário. Eu acho que os grupos de mastermind, de empreendedores, o que sejam, tiram essa solidão. Você fica num ambiente seguro, com pessoas que vivem o que você está vivendo, ou que já viveram aquilo, e você já começa aí, acho que é o primeiro benefício. Você tem com quem conversar, com quem ver. Você diminui seus erros, porque você está conversando muitas vezes com pessoas que já fizeram, já erraram, já conseguem te direcionar melhor. Hoje, quanto tempo eu demoraria para construir o que eu construí em 10 anos, sabendo tudo que eu sei hoje? Exato. Sabendo tudo que eu sei hoje, eu construí em menos de 1 ano. Tudo que eu demorei 10 anos, porque eu já sei como fazer. Todo dia eu aprendo alguma coisa, mas eu já sei a base, eu sei o que me faz ali, o que me fortalece, né? O que mexe o ponteiro. O que mexe o ponteiro. E teve uma situação, uma vez que na terapia dos meninos, eu fui levar eles na terapia, na cidade vizinha, e eu estava na recepção. E tinha uma mãe com uma criança e tal, e aconteceu uma situação, não sei exatamente o que foi, eu sei que a mãe ficou bem nervosa, estava bem nervosa, e ela falou assim, não tem como viver dessa forma, porque... ela usou uma palavra como se fosse eu me sinto impotente ou algo assim. Ela falou, autismo é doença de rico. E eu olhei aquilo assim, e prestei atenção e fiquei com aquilo na cabeça. E quando ela estava saindo, tocou o telefone e tal, e ela era dentista. E eu estava ali meio que numa mesma situação, meus filhos estavam em tratamento. 2. E eu parei, assim, olhei, pensei um pouco, mas ainda assim era muito resistente a ensinar coisa de odontologia, não por nada, mas porque, né, a gente tem todo esse outro lado e tal, e parece... O que a gente sabe parece muito óbvio. Então, para mim, é tão óbvio que eu faço que eu fico pensando, mas quem que precisa exatamente disso? Porque... não é, tipo assim, não é difícil. Você entra aqui, quando a gente para analisar, tem uma conversa dessa, você diz, é difícil sim, né? Eu aprendi. Mas naquele momento, não. Então, eu sempre me segurei ali. Aquele dia me chamou a atenção, eu guardei no meu coração. E chegou um momento onde você começa a entender que transbordar faz diferença. Você começa a querer deixar um legado, você começa a querer ver vidas transformadas. Eu penso nessa mulher hoje, eu não sei nem quem é. E eu fico pensando, será que se eu tivesse
será que se eu Vem tivesse cá, dado uma deixa eu te mentoria pra mostrar como que ela, você... em quanto tempo o filho dela estaria fazendo a mesma terapia que o meu, Sim, né? sim. E aí você começa a entender que não é sobre dinheiro, sobre negócios, é sobre mudar a realidade, mudar uma vida, mudar uma geração. Mudar a realidade de uma família. De uma geração toda. Que ali. nem de todas nasceu. as que virão depois. E as que Exato. virão depois. E aí você começa a entender que existe um propósito, que não é só business. Não. Existe algo grande por trás. E aí a gente começou a ver isso. E aí eu comecei a realmente olhar com outros olhos de como o nosso mercado está parado enquanto a isso, né? Então, hoje, clínicas que faturam acima de 200 mil, nem vou jogar muito alto, 200 que é pouco, é menos de 2% no Brasil. Nossa. Né? Então, não é uma realidade. E das que faturam acima de 500, quem tem ecossistema é menos de 0,8. Então, peraí. Eu tenho pessoas que precisam saírem de 20, 40, 100 para ir para 100, 200, 300, 500. Uhum. E eu tenho as pessoas de 500 que não Você pode sabem ajudar. como estão lá em 500, mas às vezes não estão ganhando dinheiro. Porque cresceram Também e foram tem colocando isso. gente, foram aumentando o custo Faturamento e não foram... é margem, né? Exatamente. Daí a margem dela tá isso aqui, ela tá lá estressada, Sim. trabalhando um monte, sem qualidade de vida, se divorciando, tendo um infarto, que é Exato. o lado do empreendedorismo que ninguém conta. Exato. Né? Eu falo que o empreendedorismo, quando a gente começa a falar assim, ele vira uma positividade tóxica às vezes. Total. Sabe? Que todo mundo é feliz, todo mundo fatura, todo É. mundo... Eu ralei no início, Fala de mas agora... milhões. todo dia eu levanto, vou pro negócio de gelo, depois eu saio, depois eu malho, depois... Não, a realidade, principalmente no início, não é essa. Isso é depois que você se estabelece. Não, e né? mesmo assim continuam os problemas. Cada dia um 7-1. Exatamente, né? Todo dia uma humilhação diferente. Então, assim, a gente... Só eu que comecei, a gente aprendeu a lidar com isso. E aí eu comecei a olhar com esses olhos, né? De colocar lá, eu fui pesquisar quantas clínicas têm seu alinhador próprio. Nenhuma, uma rede de franquia. Eu tenho, né? A gente começou a olhar, ali eu comecei a olhar e falar, não, eu tenho sim com o que agregar para essas pessoas, para que elas melhorem a vida delas. Porque enquanto eu pensava em melhorar o dinheiro ou o business, para mim não fazia sentido. Sim. Não fazia sentido. E eu falava, Sim. não, se for pra fazer isso, eu sei, falo, não, faço aqui na minha. Sim. Sabe, eu já tô aqui, já tenho Eu muito já tô problema fazendo, aqui, já tô fazendo, já tenho muita coisa para resolver. Aí quando eu entendi que não era isso, que eu ia estar mudando a história né, das pessoas, igual eu faço com meus pacientes, porque o que me motiva lá é também ver o que muda a vida deles. E daí, de repente, eu posso partir para mudar outras vidas que não só dos pacientes que chegam lá. E aí surgiu o projeto. Que lindo. Muito bom. Muito lindo. Jana, foi maravilhosa a nossa conversa. Nossa, passou Ai, muito que rápido. Passou muito rápido, acho que a gente até passou um pouquinho do nosso tempo. Mas foi muito bom, porque a conversa estava ótima. Bom, para finalizar, né, como a gente sempre faz aqui, a gente quer que você dê aí, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, uma sugestão de um livro que transformou sua vida, que foi importante para você, e também de uma música, alguma música que você escute, que você gosta, que eleva a sua energia. Olha, um livro, para mim, seria a Bíblia. Eu acho que não tem... É um Tá livro tudo ali, atemporal, tem tudo que você precisa, sobre todos os assuntos que você precisa, sejam eles qual forem, e ela te dá uma interpretação diferente da mesma coisa, dependendo do momento que você está vivendo. Sim. Então, ele ainda se adapta a você. Eu sinto amor quando eu leio a Bíblia. Eu penso assim, nossa... Ainda, além de fazer tudo que já fez, ainda deixou um manual desse pra mim, sabe? Acho lindo. Então, para mim, um livro seria a Bíblia. Jane, a pessoa que vai começar a ler a Bíblia, você tem algum... Por onde que ela começa? Ou o que tocar no coração? O que você acha? Olha, é difícil, porque quando a pessoa vai começar, é difícil alguma coisa que já tocou, que já tem ali. Eu acho que tudo por interesse é mais fácil da gente pegar gosto. Então, quando eu comecei lá atrás, hoje eu faço teologia e tal, é diferente, mas uma coisa que daí é bem opinião própria, tá? Claro. Você vê qual é a história da Bíblia naquele momento que se parece com a sua. Faz mais... O que faz sentido com o que você está vivendo agora? Qual a identificação? Nossa, eu tô vivendo um processo que eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo, parece que tudo certo e tá dando tudo errado e tá dando... Vai lá pra Jó,
Uhum. Vai ver que Jó passou. Uhum. Vai ver a história dele. Não, eu tô aqui, tô cansado porque eu preciso reconstruir isso aqui. Vai lá pra Neemias. Ele reconstruiu o muro, todo mundo riu da cara dele, falou que ele não ia conseguir, que não tinha como, que era impossível e tal. E ele foi e construíram dia e noite com uma mão a espada para guerrear, porque se voltaram contra ele quando viu que só falar não adiantou. Era uma mão com a espada e outra na construção ali, dia e noite vigiando. Em 52 dias o muro estava reconstruído. E muro na Bíblia fala de proteção. Sim. Né? Então, assim, tá nesse momento? Vai lá. Boa. Vê aqui. Ótima dica. Tô desacreditado, tô com alguém muito doente. Vai ver os milagres que Jesus fez. De onde eles vieram, como que vieram, por que aconteceram, o que precisa para que isso aconteça na minha vida. Boa. Né? Eu acho que isso vai trazendo interesse. E Ótimo. quando dá interesse, aí a gente... Ótima dica, anima, porque a Bíblia é um livro que é um pouco complexo, né? Então, fez muito sentido para mim agora que você Porque falou se isso. você abre em qualquer lugar, a gente não entende o que Não tá entende. acontecendo, né? Daí você lê umas coisas e fala... E ela não é cronológica. Não é. Aí você fica doido e fala, não, mas aqui Já tava falou nascendo. isso. E aqui ela nem tava grávida, e foi depois. É. Aqui tava nascendo, mas aqui eu acabei de descobrir que não pode ter filho, né? Então, assim, eu gosto de ir por interesse. Então, acho que tem Boa. momentos que trazem a gente e se for realmente teu momento, você vai encontrar um consolo. E aí, se você conseguir começar a encontrar o seu consolo ali, aí você entendeu a regra do jogo perfeita, né? Sim. E uma música, eu gosto muito na nossa casa, na verdade, falar que a música da nossa casa é uma música que se chama Resposta, do Thales. Pra gente o que exemplifica assim, a nossa casa, a nossa família, a nossa caminhada, a nossa jornada. Os três sabem cantar, das crianças, Flávio, todos nós, assim, é uma música quando coloca todo mundo já sorrir. E é uma música que diz assim, né? O refrão ela diz assim: eu não sei como Deus... As pessoas riem da gente, não sabem, ficam olhando como que aguenta ainda, como é que tá passando por tudo isso. E o refrão diz assim: eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Então, eu não sei como Deus vai conduzir, mas eu sei que no fim vai ser perfeito como tudo que Ele já determinou que vai ser na nossa vida. Que lindo. Acho que não tinha jeito melhor da gente terminar esse episódio. Jana, muito, 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 muito obrigada mesmo. Agradeço de coração. Foi muito bom ter você aqui. Foi. Eu tenho certeza que quem nos ouviu por aí também tirou muita coisa boa dessa conversa. E a gente deseja muito sucesso aí nesse seu novo projeto. Obrigada. Assim como você já tem, né, nos seus projetos aí, das clínicas, da sua família também, né, que é um Sim. projeto muito grandioso, né? O maior de todos. Beleza. E a gente não tem dúvidas de que já é um grande sucesso. Obrigada, Parabéns, meninas. viu, Muito por tudo. obrigada. Você. Sucesso para nós. Muito obrigada. Assim a gente termina mais um episódio do Mira Nelas. Se você achou que essas reflexões fizeram sentido, curte, comenta e manda para alguém que também pode se beneficiar desse episódio. Até a próxima. Tchau, até a Tchau. próxima.